Bom dia, boa noite ou talvez boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teco ao Molho. Estamos a gravar no dia 9 de julho de 2023. Hoje vamos falar sobre o Festival Popular aqui do Norte, impressão 3D, relógios, programação, etc. O podcast está hoje repleto de assuntos interessantes e variados. Assim sendo, fiquem para ouvir que vai valer a pena. Olá Paulo, então Marcelo, estás bom? Estou Bem-vindos a mais um podcast. a mais um episódio de Tech ao Molho. Eu sou o Paulo. E está acompanhado pelo Marcelo, que sou eu, para quem não percebeu. Já foste. Pronto, então Marcelo, estás bom? O que tens feito? Então, hoje estou um bocado dorido, um bocado todo pisado. Alguém teve a ideia de ontem ir a uma fisioterapia barra osteopata barra massagista. Epá, Eu fui lá, ok. isso é muitas barras. Mas eu fui porquê? É só barra. Eu este fim de semana fui ao Jerez, a um sítio que não é importante para onde eu quero chegar, mas quero partilhar só que fui a um sítio no Jerez que gostei muito, eu posso meter na localização, nas notas. Foi o sítio que foi o sítio que te magoou? Não, mas foi lá que eu percebi que estava dorido. Ok. Mas eu estava lá no Jerez e gostei muito do sítio porque tinha insufláveis, tinha teleski, acho que é teleski. Já lá fui. É muito fixe. Tem a banana, já a banana a puxar também, não? A banana não sei, mas tinha paddle e tinha também as gaivotas. E aquilo era tipo, tinha assim... Mas eu depois mostro-te. Mas eu fui e tive mesmo quase a fazer teleski. Só fiz os insufláveis. Foi engraçado. O insuflável é um barco a puxar uma boia, não é? Não, insuflável era... Imagina uma coisa de insufláveis. Estás a ver aquele Ninja Combat ou Ninja Warrior? Sim. Que eles têm tipo passar cenas e assim. Sim. É tipo isso, mas na água. Assim não é que era engraçado. Isso é muito tipo, fixe. Vai. Deve ser engraçado. Yeah. E estávamos em grupo, então eu imagino a primeira subo para cima. É uma coisa... Do insuflável. Desculpa, é uma coisa que também está a ficar muito popular aqui. Eu agora não sabia que também uma instalação semelhante no Jerez. Acho que é o Distrito de Vieira Domingo, mas só para, por exemplo, estávamos a começar e tinha imagina vários retângulos abertos no meio, tipo seguidos. Imagina o que é, logo eu começava, meto um pé, meto outro pé, cai tipo vumba. E é sempre engraçado ver, acho que os teus amigos, a fazer essas passagens e as quedas e é engraçado. Então é sempre a cair. E gostei muito. Mas chegaram ao fim? Não, sempre. Chegámos e depois aquilo era meia hora, 6 euros, que até pouco foi, achei que chegou. Tipo, uma pessoa até fica Põe a tua dose. Assim, e foi muito fixe, gostei. Recomendo. Mas, porque é que eu disse Jerez? Primeiro porque gostei do sítio e por segundo eu estava lá e deitei-me de trás e começou-me a doer as costas. E depois, no dia seguinte, parecia que tinha um torcicolo. Esse tipo de exercícios pedem aquecimento das articulações. Sim, mas já me doía antes. Já me doía antes. Eu sei que a idade não me perdoa, mas já me doía antes. Pois. Mas no dia seguinte estava com um torcicolo que gostava-me olhar, mesmo a conduzir, olhar para o lado e assim, gostava-me. Então, ok, vou marcar um massagista, a ver se ele mete-me no massagista, fisioterapeuta, barra osteopata, barra o que for. Vou marcar. Vou marcar a ver se ele me cura. Se é Deus. Então, ontem fui lá, chego lá, digo-lhe todos os meus problemas e ele, sim, mas o que é que trouxe cá? E ele, ok. Então, vamos ser diretos. Dá-me as costas. Depois expliquei-lhe e a mãe do Carlos já tinha ido e ela tinha-me dito que era doloroso, mas que aguentava bem a dor. E eu, tipo, já estava a esperar que ele fosse doloroso. Eu juro, aquilo é mesmo doloroso. Eu estava lá e eu a respirar, porque ele estava a tirar as contraturas e assim. Apertou tudo. Ele estava a tirar as contraturas e tu sentias ele, tipo, estalou-me todo, tirou umas contraturas. Foi ali uma hora que eu queria que acabasse, que era mesmo tipo doloroso, e depois eu tipo, olha, já agora não ainda tenho que pagar. Foi, sim,
Tipo, pagar. Não, mas imagina, ele estava a fazer nas costas, no pescoço e assim, e eu, a cena que ele fazia doía, mas sentia que estava já a ficar bem. E eu, e por acaso, eu estou meio preso nos gêmeos. Sim. Porque ele estava tipo a tirar atenção e assim. E eu então disse-lhe assim: se me pudesses fazer nos gêmeos. Então, Maldito nos gêmeos e. Olha, eu saio de lá, eu planeava ir ao ginásio. Eu saí de lá a mancar. Eu não vou. Saí de lá a mancar. Hoje, isto foi ontem. Hoje, ontem estava dorido, no dia. Hoje acordo todo dorido. Mesmo, tipo, no pescoço. Tipo, onde ele me tocou está dorido. Mesmo tipo a tocar. Cheguei hoje lá no carpooling, sento-me. Ou encostar as costas dorido, andar dorido, tudo dorido. E não sei porquê, hoje toda a gente dizia: e que é Marcelo? Pumba! Assim nas costas. E eu, ai, olha aí, meu. Tiveste que explicar 10 toda a vezes gente, tipo, que estavas dorido das costas e o porquê que estavas dorido. Imagina, eu estava a falar com uma mãe, já veio do almoço e ele acaba me bater nas costas e eu, fogo, hoje toda a gente me está a bater nas costas. E de repente vem outro e faz tipo, pum, 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 e eu, vês? Acabei de dizer, tipo, imagina se eu não tivesse dorido. Não tinhas nada partido. Não, mas pronto, vamos ver. Pode ser que melhor. Foi a minha primeira experiência. Já tinha ido a um osteopata, mas ficas dorido ao sair. Mas não estou assim dorido como dorido aqui. Aqui estou-me dorido. Tipo, parece quase um dorido pisado. Tens que ir ao chamado endireita. É. Esse não tem barra nenhuma e trá. Não, mas deve ser a mesma coisa. E ele instalou-me todo. Até vou ler um momento que ele se encosta a tua barriga ao meu braço. Eu estava tipo de lado para ele, tipo, já na conchinha, mas contra ele. Não, virado para ele. Sim. E ele chega lá, tipo, torce-me, que ele tá. E ele lá, está lá tudo. Estou a partir tudo. Pois é, sabe? Mesmo aqui no pescoço, aqui no cachaço atrás, estamos aqui a puxar. Eu toco e dói-me, estou todo pisado. Por acaso é uma coisa, tenho uma curiosidade de saber se nós temos essa sensação de relaxar quando estala e será que realmente faz bem? Porque há ao conhecimento popular que, ou melhor, quando fazes que te relaxa, mas eu sei que se estalas muitas vezes as articulações, os dedos, não é muito saudável. Quando fores velho vais ter as dores nas articulações, portanto... Sim. Não sei até que ponto. Eu até perguntei porque eu estava a anca. Eu estava a anca a fazer certos exercícios de core, de abdominais. E eu tipo, é que eu se fizer, imagina, muito. No dia seguinte parece todo dorido e ele normal. Ficam inflamados, os tendões, e eu, ok. Make sense. Eu até pensei assim. que estavas dorido do festival. Que testaste outras aquelas barreiras. O festival, onde ele já vai, já houve a festa da cerveja... De cá de Martinha. Festival Rodelos. Rodelos, sim. Peço desculpa, senhores Rodelos. Senhores Rodelos. É um festival muito fixe. Aconselho quem é daqui da zona do norte. É tudo boa malta lá. Façam campismo. É grande ou? Muito fixe. Nunca fui. Não, é pequeno. Aquilo é num campo, imagina. É como se pegássemos na altura. Deixa-me pensar. Tipo, é um campo do género do nosso cá atrás, mais ou menos. Que é cheio de milho. E o dono não é bem assim, é um bocado maior, mas pronto. Mas cheio de milho, então uma zona é para palco e depois tem, pronto, 2 campos. Mas é com milho e depois tem um campo, depois uma subida para a restauração. É engraçado, é que o senhor é que dá o campo, entre aspas, tipo para fazerem um evento. Eu encontrei lá o senhor e eu virei para ele e disse-lhe, encontrei-o e eu, acha que eu podia buscar o milho? Uma pessoa, quando está com os copos, acha que podia arrancar o milho? E ele, podes. Depois deixou ali. Depois buscar o milho. Ele ficou, já lhe instalei para pôr secar. Ele depois ficou lá, porque eu estava com o milho, eu estava em grupo, imaginem eu estava com o milho como se fosse uma sachola no ombro. E sempre que uma pessoa falava, eu virava para a pessoa. E sempre que outra pessoa falava, eu virava para a pessoa. Então as pessoas que estavam atrás de mim estavam a começar a levar com milho. Depois outro lado com outro milho. Tipo, sempre assim a levarem com milho. E estava tipo sempre a olhar, já não estava a achar piada. E então para não armar confusão, eu deitei o milho ao chão.
Nem levaste ao estaleiro. Foi O engraçado. senhor até, Não o senhor levei. até pediu. Mas no dia seguinte, encontrei o senhor de novo e eu tipo, eu não disse, eu lembro-me, eu falei com o senhor. Eu lembro que eu falei com o senhor do campo, mas estava a falar com o senhor da organização e eu tinha uma foto, eu como senhor, mas eu não sabia quem é que era o senhor. E deve ser o dono do campo. E mostrei a um senhor da organização, olha, eu ontem tive com o dono do campo. E ele, não, esse não é. E eu, não pode, enganaram-me. Não podem ter enganado. Mais um bocado, ok, passa um bocado a noite. Encontrei o senhor dono do campo. E eu, ele, olha o que não sei o quê. Ou seja, eu estive com ele. Então aproveitei e eu, ok, vamos tirar uma foto. Ficou registado, tirei uma foto com o dono do campo. Mas E já é sabes isso. quem Não tenho mais nada a acrescentar. o ano já sabes quem é. Pá, não é? Ele tinha um cão, que era o Elias, muito fixe, muito grande. Foi bem molurante, muito fixe. Mas pronto. E desse lado, como é que estamos? Estamos bem. Não está muito calor por estes lados, mas pronto. A Está horrível. meteorologia suíça, com umas máximas de, deixa-me confirmar aqui no meu relógio, máxima de 23, mínima de 13. Já não sai sem casaco de manhã, mas pronto. Hoje esteve nublado, mas Como nós comentámos, foi um frio o bom. Atlântico está por alguma coisa nesta alteração. Por acaso, eu hoje vi uma notícia sobre que há 120 mil anos a temperatura da Terra era semelhante à atual e o Ártico ficou sem gelo. E eu pensei, ok, já sei o que é que vai acontecer, é que nós agora vamos ficar sem o Ártico. Só que a cena é que o Ártico é uma das coisas que ajuda a equilibrar regular, a temperatura, a arrefecer e assim. Não promete, não. Mas pronto, ainda bem que só durámos 100 anos. É, a cena que não promete mesmo. Um amigo meu está no sul de Espanha, mandou uma foto com 44 graus. E eu, fogo. Depois no dia seguinte, eu estava no Porto, mandou um amigo meu lá aqui de Martim, 40 graus. E eu, fogo. Só que é que está frio, porra. Que falavam todos os dias que ia melhorar e pronto, não chove. Mas voltando aqui a umas notícias, para notícias mais sérias, que é o que as pessoas vêm aqui para ouvir quando estão a correr ou a tentar dormir. Se calhar há nossos ouvintes que nos ouvem para dormir. Aqui nas estatísticas do podcast não aparece nada disso, estou a inventar. Não aparece, parece. Não sei se viste falar aquela aqui nas notas, aquela lei do C18 no Canadá. Eu só ouvi, sobre isso só ouvi que o Canadá suspendeu os anúncios ao Facebook e ao Google, mas não explorei muito. Por acaso eu só trouxe, assim, não estou assim tão inteirado quanto gostaria, mas queria trazer a notícia porque tem que se lhe diga, porque é um pau de dois bicos, porque no caso a lei foi aprovada, já foi aprovada, já é uma lei que já não data de hoje, mas consiste, os mídia, tudo que é blogs de informação, sites de notícias, estavam a reclamar que o Google e no Meta, no caso, põe em evidência, ou melhor, aproveitam a informação das notícias que eles fazem, que lhes custa editar, pesquisa, pronto, a parte jornalística, e o Google e o Meta aproveitam e põem em evidência os links, gera tráfego, as pessoas vão procurar e caem nesses links, e depois tem a receita da publicidade, que o Meta e o Google, a maior receita é a publicidade. Então eles estavam a pedir que o Google lhes pagasse pelo conteúdo, de uma certa forma. Sim. Não sei qual é o teu parecer no... Não, como nós estamos a falar em offline, eu posso dizer que aquilo que falámos em offline faz todo sentido. A questão, porque é para os dois lados, porque o que aconteceu que no Google, a lei saiu, que obriga eles a... Até já ouvi em Espanha, já ouvi noutros sítios, na Bélgica também, acho eu. A lei saiu e obriga que o Google e o Meta deem uma contribuição financeira, não sei os detalhes, não sei se tem que pagar, pronto, aos anunciantes. Então o Google e o Meta, fecharam a torneira. Porque da mesma forma que o Google aproveita esses links, essas informações para pôr em evidência e gerar tráfego
e ganhar com a publicidade que mete ao lado, o Google também pode dizer, olha, eu estou-vos a dar visibilidade, estou-vos a trazer tráfego para o vosso site e vocês ganham com isso. Portanto, podia pôr numa posição oposta e dizer, se vocês quiserem aparecer nas buscas, na pesquisa, sim, nós faturamos 50.000 francos, euros, dólares, para vocês aparecerem. E olha que eu acredito que há grandes sites de informação que pagariam. sim. Para ser os primeiros a aparecer nas pesquisas, por exemplo, o The Verge ou assim. Exatamente, sim. porque gera muitos milhões. Sim, faz todo sentido. Porque nós temos os dois lados da moeda, o Google ganha. Mas sem o Google, Mas é como... ninguém os via. É isso, sem o Google eles não tinham pessoas. Não tinham visibilidade. Portanto, sim. é por isso que eu digo que é um pau de dois bicos, porque eu entendo, atenção, eu estava a fazer um bocado o advogado do diabo e a defender o Google e o Meta, mas eu entendo que os anunciantes têm que pagar salários, têm que pesquisar informação, têm que averiguar que a informação é fidedigna e pronto, sei todo o trabalho de fazer, e o Google só pega nos links, mete evidência ou indexa e espeta a publicidade e ganha muito mais dinheiro. Sim. Então eles criam ainda mais parte de informação, a parte de mídia está a sofrer um bocadinho, principalmente a parte tradicional, que teve que se até um bocado reinventar. É difícil ter notícias que sejam fidedignas, de valor acrescentado. Sim, sim. Mas pronto. E o que é isso sobre as AirTags disponíveis para Android? AirTags disponíveis para Android. Estás a engatar largo. Logo ser para a Apple. Vamos começar a chamar Apple ao molho. Porque nossos ouvintes vão começar-nos a criticar. Se bem que aqui estamos a falar Android. Olha, Android, sabes porque é que eu meti esta notícia? Porque acho que é nosso dever educar a boa utilização de uma AirTag aos nossos ouvintes. Eu sei que ainda não são os 10.000 que nós estávamos à espera, mas para lá caminhamos. E o que fazer quando alguém nos mete... Pronto, a primeira notícia é que os AirTags agora são detectáveis. Por exemplo, eu se meter um AirTag da minha conta no teu saco para saber onde é que tu vais, ele começa a bipar, e tu começas a receber notificações que estás a ser perseguido. Mas isso é porque eu tenho um iOS. Tu tens um iPhone. E a partir de agora, sim, o Android também faz a mesma coisa. Nós falámos disso para aí há 2 episódios. O do Android? Foi? Que a Apple estava a trabalhar com a Google para adicionar isso ao Android. Sim, mas agora saiu. Já saiu? Já saiu. Okay. Pronto, saiu aqui há 1 ou 2 semanas. E onde eu queria chegar também com isto é o que deves fazer se tiveres um AirTag contigo, alguém te tentar a seguir. Sabes o que é que deves fazer? Ir à polícia? O que é que deves fazer? Muito bem. É uma boa resposta. É? Exatamente. Porque o reflexo que as pessoas terão, ou se calhar vão... Deitar lá fora? Não, é abrir e tirar-lhe a pilha. Mas vou registar a última posição do AirTag, que por azar era em casa. Yeah. Ou era no local que a casa dele. A pessoa estava a seguir e queria saber. Então, tens 2 opções. A ideal, se calhar mais a correta, pegas nas tuas perninhas, vais à polícia. Assim, a última localização será da polícia e prestas queixa. Porque depois a polícia vai tomar medidas. E outra solução... Eles, se calhar, a partir da AirTag conseguem também fazer... o rastreio. Remontar. O rastreio de quem é. A engenharia inversa para saber quem é o dono. Sim. A outra, menos, não vou dizer menos correta, se calhar menos subtil. Pronto. A outra solução para cortar. Estagiário, corta isto. Outra solução é sair do local e estirar a pilha noutro sítio, para ele não ter o registro da tua morada. Eu pensei que ias dizer sair do local e ir para outro sítio para não ficar com o registro da tua morada e emparelhar essa AirTag no teu telemóvel e ganhas uma AirTag. Exatamente. Olha, essa será a opção. Muito mais inteligente. E já foste, ladrão. Por acaso, já tenho uma AirTag nova. Comido. Por acaso, eu deixei cair a minha AirTag da carteira em Viana do Castelo. E tu quando metes algum dispositivo, uns fones ou uma AirTag ou o que for,
E no modo de desaparecido, ele não pode ser emparelhado. Agora eu não sei se ela partiu-se, o que aconteceu, ou se já tinha sido emparelhada antes. Eu meti em modo Lost, modo perdido. Mas em modo perdido tem aqui uma história engraçada, que é, eu já contei aquela história que fiz com AirTags com amigos meus lá no empresa, trabalho, na empresa. Mas por acaso a semana passada esqueci-me dos fones no ginásio. Eu chego a casa e esqueci-me dos fones. Vou a ver, apareceu a localização de ginásio, meti no modo perdido. Já tinha passado a hora do ginásio, de fechar o ginásio. Então no dia seguinte, de manhã, recebi uma notificação: AirPods vistos por iPhone AX. E depois o Carlos foi lá, eu pedi para ele ir me buscar, e ele diz: isto aqui não se cala, porque sempre que aquilo se mexe, começa a fazer barulho. Os fones, a AirTag, o que for, começa a fazer um pipi, assim, um barulho. Sim, um pipi. E eu vou desligar isso, Já é engraçado. Ok. Por acaso é um barulho que eu volto também às vezes fecho e começa a apitar. Dá para desativar isso, é que é uma notificação. Não sei qual é a ideia, porque ele está contigo. Quando tu metes modo perdido nos fones e fechas e ele faz um barulho, quer dizer que tens que carregar a caixa. Ok. É o que isso significa. Quer dizer que tem pouca bateria na caixa. Já tens de meter a caixa a carregar. Mas ontem, pela primeira vez, desde que tenho os fones, que já é há alguns meses valentes, 8 ou 9, pela primeira vez em 8 e 9 meses, que eu ouvi o barulho de pouca bateria nos fones. Enquanto eu os tinha nos ouvidos, eu estava a ouvir e de repente ouvi um barulho e eu: o que é isto? E depois peguei no telemóvel e aparecia 10%. E eu: ok. Nunca me tinha acontecido. Isto aqui nunca me aconteceu. Mas é bem chato. Estás a correr, vais a meio, e a coisa que eu gosto é estar a ouvir um podcast enquanto corro, para me distrair. Porque correr só, tipo, olhar as gaivotas é menos engraçado. Gosto de ter o cérebro e as pernas a trabalhar. Sim. Mais mulheres. Como os nossos ouvintes quando ouvem o Teco ao Molho. Olha, mas à parte, diz. Os nossos ouvintes, ou quem quiser, pode seguir, mandar e-mail para tecomolho@gmail.com, e também pode nos encontrar nas redes sociais com @tecomolho. E podem-nos enviar as dúvidas, comentários e sugestões. Nós estamos abertos para são isso. São sempre bem-vindas. São críticas, tudo. Construtivas, menos construtivas, vocês enviem. Estavas a falar de seguir. Eu não sei se porque isso aconteceu este fim de semana. Não sei se cheguei a comentar. Estou na dúvida. Se comentei no podcast que deixei as chaves. Eu tenho as chaves tenho uma espécie de chave para lavar o carro aqui. E tenho um AirTag junto. E eu lavei o carro, vim-me embora. Deixei lá a chave. Mas tens uma chave de casa? Tem a chave de casa e tem a chave também para lavar nessa tal máquina. Deve ter um chip qualquer, NFC, pronto. Eu estava aí para ir embora e recebi a notificação. Foi a primeira vez que tive utilidade de um AirTag. Ele esqueceu-se das chaves. Eu, pá, tem razão. Volta para trás. Eu fico tipo, porque normalmente a notificação que te esqueceste costuma ser para aí, tipo, 3 minutos depois tu saís da coisa. E eu fico mesmo chateado quando estou a ir para Braga para ir para o trabalho e recebo uma notificação a dizer assim: esqueceu-se dos AirPods em casa. E eu: não! Já dá para voltar. Ou dá, mas já foste. É muito chato. E uma cena que me aconteceu um dia destes foi: eu estava a vir do Porto e recebi uma notificação: esqueceu-se dos AirPods. E eu vejo a notificação: isto bugou, não pode ser. Mete a mão assim, toca no bolso, estão aqui. O que é que aconteceu? Trouxe a caixa, deixei os AirPods pousados. Por acaso, às vezes, certamente deve haver forma de configurar. Porque eu, por exemplo, quando ultimamente tenho ido correr só com o relógio. E então estou a correr, estou a fazer os meus 500 metros, recebo notificação: esqueceu do iPhone em casa. Eu, na aplicação de encontrar,
tu carregas no dispositivo e depois diz não Nesta notificar morada. em certos Yeah. sítios e escolhes Yeah. os sítios que queres meter. Mas também podes escolher, se meteres, por exemplo, em casa, ele depois vai assumir a maior parte dos dispositivos que podes esquecer-te em casa. Mas eu, por exemplo, eu meti com os AirPods para me avisar sempre, porque Tem eu que não... estar sempre colado. não yeah, Yeah. sempre, é um vício. É um, Cada coisa é um grande vício. produto. Eu deixei-os no ginásio, no dia seguinte eu estava... nem sabe bem trabalhar assim. Fogo. Pois é. E mesmo, às vezes estás sei lá, num café, ou a tomar um café sozinho, a pensar na tua vida, ou beber uma cerveja, ou beber um sumo, ou até estás num grupo de amigos, que até hoje em dia é muito normal, estarem 4 amigos e estarem os 4 a olhar para o telefone, em vez de se falarem. E a comentar, e dizer, olha, este comentário, olha, vi o comentário que fizeste, e eu, what the fuck? Falem. Por acaso, o meu grupo de amigos, nós não somos assim, mas quando eu estou com pessoas que não costumo estar e vejo-os no telemóvel, eu penso, man, para isso ficas em casa, tipo, telemóvel para usar em casa, aqui Este mundo. é por isso que eu até quando estou em conversas com pessoas e assim, tento ter o telemóvel no bolso, mesmo a comer, porque só o facto de estar o telemóvel na mesa, eu até vi uma notícia sobre isso, que as conversas não são tão boas. Não são tão boas. Mas isso é um Não problema. são tão construtivas. Tipo, porque, imagina, eu estiver a falar contigo e se tivesse o telemóvel ao lado, tu não sentes que eu estou completamente ali. Porque a qualquer momento recebo uma notificação ou assim. Sim, sim. É assim um estudo. Eu vi um estudo que era que se tu, basicamente, é melhor não ter o telemóvel à vista do que ter o telemóvel à vista. É o resumo da notícia. Sim. Mas, Olha pronto. uma coisa. Mas não Diz. Não, ia aqui engatar na impressão 3D. eu também. Força. Mas tu é que és o pro da impressão. Não diria Pro. Ou até podia dizer. Não, tu já tens experiência tanto a nível profissional, tu E usas isso a no nível trabalho, Pessoal. e a nível amador, e a nível, como é que se diz aquelas pessoas que fazem em casa? A nível, não é creator? Não, Um como é que hobby. se diz? De hobby, tu tens os três, tens os dois, tu és pro Hobbyist, e hobby, exatamente. Eu, por acaso, hobbyista. não me considero um criador, apesar de desenhar peças, e parte do meu trabalho é fazer isso, é desenvolver sistemas mecânicos e pequenos mecanismos, tipo, mesmo em casa, utilizo para fazer adaptações, às vezes arranjos, e é isso. E realmente, para quem não me conhece, eu desde 2020 interessei-me pela impressão 3D e até desenvolvi o departamento, se assim posso chamar, de impressão 3D na empresa, e já substituo inúmeras peças que eram feitas por usinagem. Mas basicamente, pelo que o meu irmão me explicou, imaginem, eles tinham isso é o que eu digo a toda a gente, sempre que tenho que falar em impressão 3D, de alguma forma útil, eu digo isto. Por exemplo, na empresa do meu irmão, eles têm de fazer certos processos em peças, mas essas peças têm de estar paradas. Mas o que eles faziam para estar paradas, eles faziam moldes em alumínio. Só que fazer um molde em alumínio é mesmo muito caro e demora tempo. Molde, tu podes fazer esses moldes molde é em um termo 3D, que assusta em que na mecânica tens de precisão, Diz? porque os moldes geralmente é para fazer peças de injeção plástico e são muito precisos. Mas eram placas usinadas segundo uma matriz para dispor peças, para gravar. Mas sim, era feito por usinagem. Sim. E só a usinagem tinhas para 80 euros a peça, mais 25 para a anodização, porque tinha de ser preto, para no laser não refletir o alumínio. Sim, continua. E eu normalmente explico sempre assim. Imaginem vocês, depois eu não tenho números, por isso invento. Imaginem vocês terem de esperar uma semana por uma peça, um molde de alumínio que custa muito mais a fazer, que nem são vocês a fazer, quando vocês em casa podem fazer isso. E depois também, quando querem mais exemplos, eu dou aqueles exemplos da aspiração e de otimizar o processo. Olha, mas isso, por acaso, para fazer essas placas é uma produção interna, mas o departamento também tem custo. A máquina gera o custo, por exemplo, o valor que dou para essas placas é sensivelmente 80 euros, 80 francos no caso, mais 25 francos para o processo de anodização, que é pôr o alumínio preto para não refletir. Isso foi das primeiras aplicações
que trouxemos com a impressão 3D e que possibilita que tu, quando tínhamos uma série de 200 peças, nunca na vida se equacionava fazer essas placas de alumínio. Essas placas de alumínio era para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 peças. Porque tinhas ali um custo, era 6 vezes 8 vezes 100, dá 600 francos só para essas placas. Portanto, tinhas que poder justificar o custo. Então era um processo que era feito numa ferramenta mais pequena, também era fabricação especial, mas era só uma peça, e era produção manual. Era uma pessoa peça a peça que fazia a gravagem. E agora, qualquer quantidade, não se pensa duas vezes, imprime-se 6 placas e faz-se no laser automático. E é muito mais rápido de fazer, fiável. Sim, e mais barato. Muito mais rápido. Que uma placa dessas custa sensivelmente, com a matéria e o tempo de fazer, 7 euros. Mas pronto. Como assim? A placa de 3D? Cada peça. Quer dizer que em vez de gastar 600 euros, gastas 36, 40 euros que seja, para fazer as 6 placas. Isso realmente foi uma tecnologia que se tem vindo a impressão 3D a desenvolver, a crescer, a popularizar-se. Muitas marcas. A impressão 3D, para dizer a verdade, a primeira teoria de impressão 3D foi criada em 1980 e tais, que era a teoria porque a impressão 3D, no caso que estávamos a falar, é plástico, e quer ser uma matéria plástica que passa através de um extrusor, bico, e que dispõe a matéria segundo uma forma muito quente. Sim, está muito quente para derreter a matéria e vai fazendo a forma camada a camada. Isso é o processo, é o FDM. Essa pesquisa foi feita nos anos 80. E depois foi desenvolvida, mas só realmente foi democratizado e começou a aparecer muito em 2008, 2009. Até foram criadas a Prusa Ultimaker nessa altura. A marca que temos lá, para não fazer publicidade, é a Ultimaker. Mesmo em 2012, 2013, uma máquina de impressão 3D era sensivelmente cara, sempre 1.000 euros, 1.600, pronto, eram mais caras. Mas hoje em dia, por 200 euros, já compras uma impressora 3D para impressões de casa, como hobby, serve perfeitamente. Então democratizou-se muito e até de 2 anos para cá tem muitas tecnologias aparecidas, FDM, o SLS, que é por imagem, o processo é camada a camada, mas é ligeiramente diferente do FDM. Já tem líquidos, pronto. Existe a impressão de metal. E o que é que eu estava a trazer isso? A Apple, no próximo Apple Watch Ultra, vai integrar a impressão 3D, mas é a impressão 3D metal. Porque há várias tecnologias, como disse, e uma delas é a impressão 3D com pó. Aquilo é um laser que faz, não sei o nome do processo, mas solidifica nas zonas que é atingido. Depois tu tiras o pó à volta, fazes um bocado um pós-tratamento e a peça está acabada. E no caso do Apple Watch Ultra, eles vão fazer isso para a coroa, porque eles querem explorar novos processos. E o Apple Watch Ultra não é um iPhone, não vende tanto, nem tão pouco como o Apple Watch normal. Então eles podem se permitir de explorar novas tecnologias e ver como é que... Porque a impressão 3D, uma coisa que as pessoas não entendem, e é um grande erro que as pessoas por norma fazem, é querer pegar uma peça que é feita por injeção, que tem as limitações do processo, e querê-la transcrever tal e qual para a impressão 3D, porque o processo de impressão 3D também tem as suas limitações técnicas do processo. Então, muitas vezes, existem formas inteligentes de adaptar a peça na geometria, fazer algumas alterações para que seja imprimível sem que exija muito pós-tratamento, e a impressão 3D permite imprimir peças que por outros meios não era possível, com geometrias muito mais exóticas.
E isso já fiz também lá na empresa. Sim. Imprimi uma peça que, de outra forma, não conseguíamos sequer usinar. E até foi para a Breitling. Não foi para a Breitling, foi para o tratamento de uma peça no processo, enfim. E a Apple, a Apple está a explorar essa tecnologia. Eu, por acaso, eu tinha visto, já há algum tempo, vi a fazerem, acho que foi, acho que até foi em África, mas não é importante, fazer impressão 3D de cimento para construir casas, para acelerar o processo de construção de casas. Não é só em África, há já há algumas empresas na América que fazem impressão de casa por 3D. Acho que o objetivo era tipo, o foco, na altura quando eu vi o vídeo, o foco era mais em África, mas agora claro que há em todo lado. Mas eu também achei isso muito Eu até vou interessante. pôr o link na descrição de casas. Eu até lia um artigo esta semana de impressão de casas em 3D, com uma nova... O cimento tinha uma nova propriedade que era mais rígida e gerava menos poluição, menos CO2. E é interessante para o ambiente e mesmo em termos por acaso vi estruturais. Uma notícia um dia destes sobre, eu vi uma notícia sobre o cimento, não sei se foi a mesma, que os cientistas descobriram porque se vis bem as coisas que os romanos fizeram ainda estão de pé hoje em dia, e tu hoje em dia fazes uma coisa em cimento, passaram 80 anos, já está a cair, entre aspas. E, supostamente há 2 truques para isso, que é a água que eles utilizavam era salgada, supostamente, e a segunda, eles usam um mineral, que não me lembro do nome, era tipo uma coisa branca. Imaginem que era, por exemplo, adicionar um mineral, que agora não me lembro do nome, que aquele mineral não fica tão, como é que se diz, homogéneo, o cimento, fica tipo com, notas que está lá coisas, mas ao rachar, ao entrar água, ele auto-corrige-se. Por acaso achei isso bem interessante. Interessante. E para acabar na situação da impressão 3D, a Panerai, que é um grande fabricante, é uma manufatura, como se chama aqui, de relógios, também integrou a impressão 3D num dos modelos submersíveis da Panerai. O Brabus. Eu trouxe a notícia porque vi lá o newsletter no trabalho, e é uma massa oceante, uma meia-lua, que foi um dos primeiros projetos que desenvolvia o processo de fabrico. E era um bocado exótico porque eles quiseram inventar, querem sempre fazer mais difícil. E é uma pequena meia-lua. Se puxares para baixo no anúncio, tu vais ver a meia-lua. E eles integraram a impressão 3D. Esta aqui, está a ver? A oficina para a Panerai. E eles integraram o processo de impressão 3D, a mesma tecnologia, que é titânio, que é o caso do Apple Watch. E só com essa tecnologia de impressão é que conseguiram diminuir a altura do relógio e diminuir o peso. É um relógio, sendo um relógio mecânico, 23,6 gramas. Mas será que não deixa marca? Por exemplo, tu quando tens uma impressão 3D em plástico, tu consegues ver as camadas. Quanto mais o bico for fino, menos são tão visíveis. No caso da impressão por titânio, a tecnologia é diferente no ver as camadas. E no caso, elas podem sofrer e certamente é feito um pós-tratamento. Sim. Um sandblasting, em inglês, que é uma sabelagem com areia ou com fibras de vidro projetadas com pressão. Pode ser um bocado mais técnico. Sim, mas é engraçado, agora a puxar para a parte da eletrónica, a forma como são feitos os chips é um bocado semelhante a como fazem esta impressão 3D em metal, porque aquilo também é um laser, e quando o laser fica duro, e depois tem uma solução aquosa que limpa o resto, e depois vão fazendo camadas assim. Sim, há muitos processos. E é assim que são feitos os chips. Os chips, e até a impressão dos circuitos não é semelhante. Tens uma camada e eles metem em evidência o circuito.
ou não? Quando imprimimos um circuito imprimido. Quando tens aquelas placas verdes... Repete, faz favor. Só a Apple que as quis fazer pretas. Sim. Tens os circuitos imprimidos. Ah, Aqui lá tens a placa, tens uma camada, tens a camada sim, verde, sim, eles desgastam o caminho por laser, ou não sei, não conheço bem o processo, sim. mas será Aquilo, sim, semelhante. sim. Aquilo tem camadas e é também a laser, sim. Mas pronto, olha, vou Tens aproveitar toda a razão. uma conta recentemente criada no TikTok sobre impressões 3D. Se quiserem me seguir, Também te apareceu no feed? o que é? Também te apareceu no feed? Uma conta de impressões 3D chamada Exatamente. For 3D You. Gadgets for All. For For You. Podia ser foral. Mas é uma conta TikTok que tem vídeos sobre impressões. Sigam. E se não seguirem, amigos já mesmo. Mas pronto, avançando. Amigo da mesma. Olha, ouvi uma notícia hoje, eu até trouxe aqui para o podcast, a inteligência artificial. Não sei se temos falado sobre isso. Nem é o tópico do momento hoje em dia. Por acaso, hoje estava a ir ao Babi do Porto e não sei se ouvi uma notícia sobre a inteligência artificial. Veio-me um pensamento que foi... já sei porquê. Porque eu li uma notícia ontem, não foi hoje. Mentira. Não é? Mas acho que foi ontem que eu li... Ontem li uma notícia que o PayPal vai criar uma moeda... uma moeda virtual, que é o PayPal Stable, qualquer coisa, para ter uma moeda virtual. E eu pensei, ao tempo que já não ouço falar da criptomoeda. É menos tendência, ao menos ouve-se menos falar, mas ainda há alguns momentos. Mas a verdade é que também houve assim uns calafrios, umas chapadas de luva branca, quando houve casos como aquele já não lembro o nome, que foi o gajo, tinha um Toyota, era muito humilde, mas tinha criado uma criptomoeda que valia não sei quantos milhões, depois aquilo faliu. Não me lembro da moeda, mas deu uma polémica do caraças. Como? Não era Shirima lá, como é que é? Shima, é Shirima, mas pronto. ou Shaima, ou... Exatamente. Foi uma que do nada perdeu 100% era, do seu valor. Tínhamos menos qual é aquela, do Bitcoin, enfim. Mas pronto, falando de IA, já que nos falam de cripto, eu para dizer a verdade, já ouvi podcasts, acho o processo, o protocolo interessante, a descentralização do protocolo, mas não sei, já o Facebook quis criar a moeda virtual, que até podia integrar bem ao Meta. O PayPal também quis agora estar a falar outra stablecoin. Os Estados já quiseram criar também, até no caso acho que foi a América, criar uma criptomoeda que esteja em com a moeda, o dólar, mas depois perde o sentido total de um sistema descentralizado, porque está a seguir o valor do dólar. Sim, entende? porque está igual. Portanto, mas o que eu trouxe aqui da inteligência artificial e achei curioso foi que no YouTube, nas redes sociais, mas muito no YouTube, não vou dizer que o vídeo não é importante, o conteúdo, mas 50% ou quase 50% da importância no vídeo YouTube recai na miniatura, porque é o que faz clicar. Sim, ainda é o que faz gerar thumbnail, sim. Thumbnail. Em inglês. E vejo muitas miniaturas, realmente, a cara assustada, perdi 30 milhões ou whatever, tipo... Uma pessoa que é muito boa a fazer isso é o MrBeast. Exatamente. As miniaturas dele... E é mesmo falar dele. Chamam mesmo muita atenção. Usa vermelhos, mete setas... fazer isso. E a grande notícia, porque isso é uma indústria que gera centenas de milhares de dólares, porque uma pessoa que sabe fazer uma boa miniatura é muito bem paga. E agora surgiu uma IA que permite fazer miniaturas. Quando eu li isto aqui, eu lembrei-me daquele Dali. projeto do Google, o Dali. Não sei se é do Google esse. Dali? Mas, eu não sei se era do Google. Mas esse projeto Dali. Não, era da OpenAI, não era? Acho que era da OpenAI. Sim, Dali.
E eu lembrei-me um bocado disso, só que se um AI conseguir fazer umas decentes, a cena é que provavelmente ele vai se gerir pelos cliques. Imagina, como é que tu treinas um AI disto? Metes basicamente muitas miniaturas com muitas visualizações no YouTube, tipo as que estão a dar trending, e a partir daí se calhar consegue fazer algo que também seja trend. Basicamente eles podem treinar a AI, tipo dão as miniaturas mais trending neste momento à AI, ou as que mais views no YouTube, e a partir disso, tipo, imagina, dos vídeos todos do MrBeast, treinavam um modelo, a partir disso já conseguiam fazer do género miniaturas para o MrBeast, porque aquilo também não sai muito daquilo. Sim, gerar a aprendizagem da IA para gerar miniaturas. O que eu queria trazer ou comentar sobre esta questão das miniaturas é que, de forma geral, nós já vamos chegar a um ponto, da mesma forma que hoje em dia há um certo valor por uma coisa handmade, feita à mão, se calhar Sim. mais tarde terás uma legenda criada por um humano que poderá-se trazer um valor acrescido ao produto, ou ao serviço, ou ao caso. Porque isto assim, sim, faz sentido. Isto acho que vai revolucionar muito a indústria, muito de produção de conteúdo, neste caso de geração de imagens, mas acho que vamos chegar a um ponto de equilíbrio de que se calhar vamos querer valorizar o que é feito à mão. Pronto, acho que a coisa pode ir nesse sentido. Sim, então vamos ter de esperar. Li o Zoom tem serviços como a Microsoft, tens uma reunião, resume-te com o que foi discutido, fazem traduções, tem alguns serviços associados, e meter nos termos e condições que se não aceitarem que seja utilizada os dados da vossa conta, não era permitido utilizar esses serviços. Ou seja, ou aceitavas as condições que eles pudessem utilizar os vídeos, utilizar os textos, e acho aí um bocado importante que se estiveres na empresa e passares documentos, tipo, isso é confidencial, pronto, e obriga uma certa forma, ou concordas, ou então não utilizas os nossos serviços. Por acaso, eu vi uma notícia ao bocado, que a notícia dizia assim: Zoom vai utilizar os dados dos utilizadores para treinar a sua AI, obrigatoriamente. E na notícia diz que, como estás a dizer, nos termos e condições, diz que nós permitimos que, para treinar a AI, utilizar toda a nossa informação, tanto áudio como facial, reconhecimento facial, como conversas privadas, e não podemos negar isso, só se não utilizarmos. Olha, outra notícia que por acaso não pus aqui nas notas, mas até queria só comentar. Existe uma inteligência artificial que, através do micro, com o barulho das teclas, consegue descobrir o que estás a escrever, no caso, as palavras-passos, que era o objetivo da IA, da inteligência artificial. E posso pensar que, como uma inteligência artificial precisa de muito data, muita informação, ouvir muito tempo o teclado, mas apenas precisa de 36 teclas carregadas no teclado para gerar, ou melhor, para descobrir com precisão 95% das palavras-passes. É um bocado arrepilante. Sim. E pensando que tens um iPhone à beira com um bom micro, o computador com as vídeos, tipo, creepy. Mas pronto, só queria trazer isso, que eu fiquei assim um bocado, eu fiquei mesmo impressionado, foi com a pouca informação que ele precisava para gerar tanta precisão. Pois, é mesmo ridículo. Agora fizeste-me lembrar uma altura
estava a ver uma apresentação sobre segurança e por acaso eles falaram deste género de ataques, que é tu a partir de como a pessoa carrega no teclado consegues ver passwords e assim, mas há outro nível que é a partir das transições elétricas cá no processador tu consegues perceber o que é que ele está a fazer. Que é, tipo, é completamente outro nível, mas tipo, consegues descobrir passwords sem agir assim a partir das transições elétricas. Claro que cada vez mais eles têm proteções para isso dentro do processador, mas antigamente tinhas ou mesmo injetar sinais no processador, tipo radiações, para forçar certos comportamentos. E esta notícia fez lembrar isso, de formas como hackear, entre aspas, o utilizador. Por acaso isto está a evoluir rápido. Estão a aparecer, e acho que realmente a IA veio para ficar. E foi, acho que foi. Já chegámos a comentar, foi o grande marco, como o Google foi quando apareceu a geração de pesquisa e os serviços que apareceram associados, foi um grande marco. O iPhone para os smartphones e agora sim. o IA. AI. Eu gosto de dizer AI. Isso é em inglês. AI. Sim. Olha, mas sim. a falar sobre o Zoom, só para acabar, não sei se já utilizaste o Zoom em modo numa sala de reuniões em que está instalado para a sala. Aquilo é bué creepy. E eles têm, imagina, já setups próprios em que tem uma coluna, uma câmara e assim para meter na televisão. E aquilo, naquele modo, basicamente aquilo tem uma ultra wide e faz reconhecimento das caras e vai criando tipo quadradinhos com as tuas caras e se fores mexendo ele vai adaptando e faz isso tudo automático. E se calhar é por isso que disse essa parte do reconhecimento facial. E por acaso na empresa eles têm quase todas as salas e sempre que eu vejo isso é um bocadinho. Vocês utilizam só usei para duas muito vezes. Zoom? Nós utilizamos muito Teams e Zoom, usamos os dois. Até Zoom nós utilizamos só em algumas reuniões quando é clientes pessoas externos, fora da empresa. Sim. Quando é pessoas dentro da empresa é Teams. É como nós. Sim. Mas nas salas de reuniões dá suporte os dois, Teams e Zoom, e tem muitas já bastantes com essa parte instalada de poder fazer videoconferência. Nós fizemos aqui a instalação também na empresa, que ocupa um bocado essa parte, e já existem muitos sistemas integrados com colunas e a parte central, a consola, que integra os vários serviços, Teams, Zoom. Foi uma coisa que em 2 anos se desenvolveu de uma forma absurda. Mas por acaso é mesmo creepy. Então a senhora do IT estava a testar a sala, eu estava a passar e depois até fui. Acho que estava com um problema no computador, então fui ter com ela, mas não importa. E ela estava a instalar a câmara. E então eu estava tipo a ver o máximo que o ultra-wide ia e conseguia mostrar a minha cara. E aquilo tipo, fiquei mesmo. Primeiro é creepy e segundo aquilo tem, como é uma ultra-wide, consegue mesmo buscar a sala toda. Fiquei impressionado. Não, mesmo em termos de som, os microfones vão buscar a voz bastante longe na sala. Sim, tanto nós temos um auditório, mas uma sala de convívio que também é para andar assim mais apresentações maiores, que ele tem uma televisão grande lá à frente e uma televisão maior também no meio. E agora a última instalação que eles fizeram foi tiveram a instalar colunas e colocar uma câmara para apontar para a pessoa que está a apresentar e outra câmara para apontar para o público. E é tudo para usar no Zoom, é assim. E eu reparei... Tudo integrado. E eu reparei, e por até perguntei, uma bolinha, tipo bolas no teto, né? Tipo microfones, pontos com microfones, para as pessoas do público poderem falar e ouvir-se. E ser ouvidas. Nós também instalamos vários microfones no teto. Apesar só temos uma câmara. Eles têm 2, mas basicamente é para poder estar uma para quem está a apresentar e outra para a sala em si. E depois é engraçado que a sala para a sala tem motor e tem tipo um display que controla e pode... Eu ofereci-me logo. Quando houver apresentações eu posso ser o homem da câmara. Olha, a falar em Teams, se calhar um bocado para acabar,
Sim. A Microsoft já foi processada várias vezes por um abuso de poder, mas monopólio, no caso quando era o Windows nos anos 90, o Internet Explorer nos anos 2000, quando ele vinha instalado por defeito, pagou uma multa de, não sei, de 60 milhões, já não lembro os valores, na União Europeia, e foi obrigada a dar a opção de escolha. Se calhar os menos novos vão se lembrar disso, e agora está a ser processada pela União Europeia por causa do Teams, porque em 2019, na altura do Covid, ele aproveitou o timing para copiar o Slack e integrar o Teams à suite Office. Então, popularizar-se da forma que está hoje, que está instalada hoje em todo lado. É mesmo isso. Teams. O Teams hoje em dia usa-se para tudo. Yeah. E por Mas acaso estão a ser processados e... lembro de usar Slack. Vamos. Uma coisa que eu também reparei, por exemplo, não sei se conheces o Trello, que é do género do Gira Tickets. Sim. Os tickets também da Microsoft. Sim. Acho que o Gira, não sei se é da Microsoft agora, acho que não, acho que é... Não é. O Gira não é, porque o Gira é do Confluence e o Confluence é Atlantis. Atlantis, sim. Atlantis, yeah. Isso é o que nós usamos para gestão também. É os tickets Gira. Pois imagina se a Microsoft tivesse isso. Não sei se a Atlantis é da Microsoft, mas se tivesse era mesmo monopólio total. Mesmo a Microsoft tem... A Microsoft é dona do GitHub. O GitHub é da Microsoft. O GitHub é das mais plataformas a ser utilizadas para ter o código open source. Pensei isso um dia destes. Por acaso, acho curioso essa questão do open source, de ter o código assim disponível e poderes criar soluções da mesma semelhança. Existem bibliotecas que podes utilizar nos teus softwares. Então, sim, imagina, o código open source dá muito jeito. Hoje em dia a maior parte das linguagens de programação tem um package manager, que é, tu dizes que queres, imagina, um package, uma livraria para fazer isto, e aquilo vai buscar automaticamente, e a maior parte deles estão no GitHub e assim, e é daí open source. Imagina, ninguém paga e é tipo, imagina, eu preciso de resolver um problema e por acaso fiz uma livraria para isso, olha, vou publicar e quem quiser pode usar. É isso. Sim, pois elas têm que ser mantidas, atualizadas. Pois isso tem uma por acaso tem uma, como é que se diz? Eles têm uma licença. Uma licença, mas não é isso que eu queria dizer, tem tipo certas regras, porque uma vez já aconteceu no Python e no JavaScript, que é, imagina, eles têm um package manager, mas imagina que tu te lembras e apagas o teu package. Do nada, milhões de programas, calhar, estão a usar isso, deixam de conseguir funcionar, tipo, ou gerar porque vai dar erro. E então, por exemplo, o Rust, nos novos termos e condições do cargo, que é o package manager deles, tu quando publicas um package, tu nunca podes eliminar. Aquilo que tu publicas fica, ponto. Não consegues mesmo eliminar. Só consegues eliminar se fores a tribunal e for tipo o tribunal, tiveres uma coisa de tribunal para eliminar. Uma justificação plausível. Sim, é mesmo isso. Ou se não estiveres a cumprir as regras de conduta e assim, mas isso é para evitar esse caso de, olha, lembrei-me, vou eliminar isso. A parte do open source é, tipo, também tens as duas pontos de vista, que é quem é que vai manter, mas também há certas livrarias que tu queres que aquela função some 2 números. Tu fazes aquilo, testas aquilo, em princípio está a fazer aquilo, não vais ter de fazer a manutenção daquilo, porque já está a função que tu queres. Mas claro que no futuro há umas que não precisam, mas há outras que precisam, que há sempre features que não são esperadas. Estamos a falar da open source e as pessoas que não têm ideia, mas o sistema operativo mais instalado é o Linux, que é open source. É tudo instalado na maioria dos servidores no mundo. Nos maiores servidores, esses servidores que falam super servidores, super potentes, rodam Linux, são muito mais estáveis. Tipo. E é por isso que funciona, está muita gente a mexer naquilo e muita gente encontra coisas.
Muita gente mesmo tem eu no interesse que aquilo trabalho funcione bem. mexo com Linux. Sim. Pois, por acaso, agora lembraste-me, um dia destes vi um meu mano, eu estava a ler no Linux, não sei se sabem, mas o Linus tem um temperamento um bocado Peculiar. o Linus é o peculiar, sim, ele é o fundador do Linux e ele não é a pessoa que tem tipo o maintain principal, ele é mas que não estás a aceita- falar do Linus, o youtuber, não estou a falar do Linus Tech Tips, estou a falar do Linus, o criador. o criador do Linux. Isso não sabia, então. É este aqui, olha. Este foi aquele que disse fuck Nvidia. Se calhar preciso cortar Ok. isto, mas tipo, e fez o símbolo com o dedo. Porquê? Isto. Porque a Nvidia estava a dificultar muito a vida ao Linux, porque estava a meter o código, as drivers deles closed source, não open source. Ok. Então, as pessoas como eu que fosse estavam a ter de fazer reverse engineering a tudo, enquanto eles podiam tipo simplificar o trabalho. Ok. Mas este aqui tem um temperamento mesmo, tipo, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Olha, eu, enquanto procuras, queria deixar aqui uma pequena palavra a pedir desculpas pela, se calhar, a qualidade menos boa, apesar de estarmos a gravar teoria nas mesmas condições, mas não sei se tu estás a ouvir aqui as minhas filhas sempre a correr de um lado para o outro. De vez em quando. Às vezes lembraram-se de estar aqui à porta a brincar. Portanto, vou ver se consigo eliminar isso na edição, mas não prometo. Assim fica uma coisa mais feita por humanos. Natural. Não é uma IA. Mas encontrei. Mas ele é mesmo, imagina, direto às coisas. Por exemplo, ele está a dizer aqui, tipo, aqui a responder a uma pessoa, Mauro, shut the up. Depois, não sei o que é. Por exemplo, ele está a dizer assim. Deixa eu ver. Shut the fuck up. Tipo, Right. a forma como ele diz, tipo, deixa eu ver se eu... Basicamente, tipo, como é que... Ele é mesmo direto, eu vi uma notícia. Bruto. Porque ele disse a um... Direto e bruto. Ele disse a um gajo, uma vez, que disse que ele devia ter sido abortado. Disse isto assim num e-mail. E um gajo, tipo, numa conferência, que quando tu podes fazer perguntas, Sim. confrontou-o com isso. A dizer, olha, não achas que estás aí longe demais ao dizer, por exemplo, a uma pessoa que devia ser abortada? E ele ficou tipo, ok, o que é que eu vou responder a isto? E primeiro, ele disse, a resposta dele foi tipo, olha, na comunidade open source, tu escolhes com quem são os teus colegas de trabalho. Só que, quando tu tens 1000 pessoas a trabalhar contigo, tu escolhes alguns, mas há muitos que tu não escolhes. Yeah. Por isso, tipo, esses não são tipo os amigos, entre aspas, dele, então ele não quer saber. Deles. E depois o que ele disse foi, pois, e as pessoas, para mim, elas têm de ganhar o respeito, não têm o respeito de início. E foi a resposta dele. E depois ele disse, depois ele também justificou-se, também estava a brincar, mas não está, estás a ver? E depois o que ele disse também foi que as pessoas hoje em dia parece que também levam tudo. Acho que nem foi ele, foi no vídeo que eu vi. Imagina, que hoje em dia as pessoas levam tudo. Tu não podes dizer nada. Tipo. Acho que há um bocado o politicamente correto. Normalmente, quando tens um palmo de testa ou de civismo. Sim, quando digo testa, eu acho que é isso que falta, um bocado de civismo. Matéria cinza, um bocado de neurónios. Mas achas que as pessoas agora perderam um bocado... Assim, quando é na internet, eles pensam que ousam dizer tudo. Isso é verdade. Mas, por exemplo, eu um dia estava a falar isso com umas pessoas. Na altura do Gato Fedorento, e assim, do Ricardo Aruz Pereira, aqueles sketches não podiam ser feitos hoje em dia. Um dia desses, estávamos a fazer uma piada, era tipo a relembrar uns sketches, e era ele a imitar uns ciganos, a gozar, a fazer um sotaque tipo mais africano. Sim, tipo, se ele usasse aquilo hoje em dia, ele era cancelado. Estou a entender onde queres chegar na questão do racismo, na questão de... Sim. Tipo, hoje em dia tu não podes fazer nada. Ontem eu vi um reel. Podia ir para o Twitter.
Diz? Eles agora estão a voltar todos. O Kanye West, não sei se viste, já foi banido 2 vezes do Twitter e agora voltou a integrar o Twitter. Pronto, agora é um bocado como empresa. E até, não sei se foi ele agora isso também é outra coisa que o Twitter, o X. Não sei como é que ele justifica a contabilidade. Uma empresa que não gera lucros pagou não sei quantos, ou melhor, várias centenas de miles em publicidade a grandes influenciadores. Um dos quais acho que o Kanye West fazia parte de publicidades. Sim. Eles pagaram. Mas pronto, desculpa-me ter interrompido, cortei-te o raciocínio, mas sim, eles podem ir para o X, tendo esses propostos. Sim. Por acaso, um dia vi um vídeo, foi antes de ontem, sobre isso e um youtuber estava a dizer assim, era uma piada, mas ele disse, e quem quiser pode ir para o X, que era conhecido por Twitter, para fazer não sei o quê. Okay. Já se começa a usar por acaso, e se calhar agora é mesmo para cá, porque tu até já estás atrasado, acho que tens agora um evento. Sim, e tens que nos deixar. É preciso ter 2 bolas, corta estagiária, para fazer o que o Elon Musk fez. Porque uma marca, o Twitter é uma marca, já existia o verbo twittar. É uma marca. E tweet. Aquilo, ele pegou numa marca construída que demora tempo e deitou ao lixo. Ele foi o que pagou. Ele pagou 44 mil milhões por essa marca que ele deitou ao lixo. Porque ele também podia pegar e criar um X. Do zero. Se calhar, pronto, não tinha aquelas equipas todas, pronto, ok. Mas é uma coisa tipo... Não é surreal, mas tipo... É mesmo um bocado... Foi drástico. Foi uma coisa drástica. Mas pronto. Mas acho que também deve ter sido uma jogada de marketing e acho que também foi para ele fazer o prazer, tipo, o que ele queria. Mas a questão é que aquilo, como ele faz sempre, dá-lhe uma coisa na cabeça e sai da casa de banho, olha, vamos fazer isto. Porque no dia anunciou, fez um Twitter que ia mudar para X, à tarde tinha mudado, mas ainda aparecia Twitter não sei das quantas nos links. E meteu, essa é uma grande polémica. Eu, pelo menos se fosse vizinho, não sei se ele meter um X em cima do edifício luminoso. Dá uma luz à noite para os vizinhos, tipo, não deve ser nada agradável. Eu vi uma notícia que eles depois tiveram de tirá-lo, mas não sei se chegaram a tirá-lo. Não sei, isso não vi, mas sei que ele pôs. Enfim, um tanto excêntrico. Mas pronto, olha, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Sim, qualquer coisa, mandem e-mail, sugestões, críticas para o e-mail tecomolho@gmail.com ou também podem seguir-nos ou enviar mensagem nas redes sociais, Tecomolho. E é isso. Sigam-nos nas redes sociais, passem uma boa semana e não hesitem em nos contatar. Marcelo, um grande abraço e até para a semana. Grande abraço, Paulo. Até para a semana. Tchau. Tchau.